Noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né, para mais uma live em nosso canal. Essa é a segunda live de 2022 aqui do canal do Instituto Adriana Carla, né? Hoje quem vai estar aqui com vocês sou eu, né? Espero estar à altura, né, de estar representando a Adriana Carla. Vou confessar que eu fico um pouco nervoso com isso daqui, né, porque ela é maravilhosa nas apresentações, né, e na fala, e eu estou com essa missão aqui hoje, tá? Na verdade, todos nos perguntam, né, qual o papel de um DPO, ou, aqui nas nossas terras brasileiras, né, o encarregado de dados, o que fazem, como vivem, o que comem. Então, hoje aqui na live do Instituto Adriana Carla, a gente vai ver isso tudo. Por isso, vamos cobrar o Daniel Beltrán, que é o DPO da Eletrobras. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, Zé Antônio. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Vamos bater esse papo para a gente compartilhar com quem está ouvindo aí como é que é o dia a dia do DPO, como é que é a atuação da minha experiência como DPO, né, na prática. A gente tem que saber, né, como é que vive, né, onde é que tá. Daniel, você tá onde? No Rio de Janeiro? Tô no Rio de Janeiro. Tô em casa. É a comida favorita? Cara, eu adoro macarronada. Mas eu não sei se todo DPO gosta, se prefere. Então, esse DPO come macarronada. Come macarronada. Excelente. O pessoal de curiosidade agora já matou essa curiosidade. Daniel é prefaciador do nosso livro, né, Diálogos sobre a Privacidade e a Proteção de Dados Pessoais no Brasil, um olhar multidisciplinar sobre o tema, que originou esta série de webinários, né, que vai até o final de maio, toda quarta-feira aqui no canal do Instituto Adriana Carla, né, reproduzido depois também no canal da Zetol Consultoria, sempre às 8 horas. Cola conosco que é só sucesso, hein? É toda quarta às 8, a gente quer vocês aqui. Pode vir. Vamos lá, Daniel, vamos começar? Vamos lá. Vamos nesse bate-papo aqui com o Daniel, vamos fazer aqui um talk show, né? E vamos ver como é que é a vida de um DPO. Mas antes, Daniel, fala aí pra gente da sua trajetória de carreira, qual a sua formação e onde que você trabalha, né? Vamos lá. Eu estou formado já há um bom tempo, né? Eu tenho 21 anos de formado. Eu me graduei originalmente em arquivologia na Unirio. Nós fomos contemporâneos lá na época. Você na biblioteconomia e eu na arquivologia. E eu sempre procurei ser identificado no meio profissional como um especialista na área, mas sempre com a preocupação de não ser um especialista hermético, aquele especialista que fala para si. Né? Eu sempre procurei conhecer de outras áreas, conhecer de outros temas, justamente para que fosse possível um diálogo entre a minha especialidade e as demais especialidades, e a minha especialidade e os desafios que os meus parceiros, meus empregadores pudessem ter e obter de mim. Então, eu sempre procurei conhecer um pouco mais sobre projetos, sobre processos, sobre gestão. E nesse sentido, depois de muitos anos, né, de Eletrobras, sou concursado na Eletrobras, aqui no Rio de Janeiro, depois de muitos anos atuando no Arquivo Central, a gente teve uma oportunidade, por uma série de circunstâncias no trabalho, de passar a atuar também com a área de segurança da informação, passar a conhecer a primeira interface entre arquivologia e segurança da informação na minha atuação profissional, se deu por uma necessidade da empresa de aperfeiçoar os mecanismos de classificação da informação, para fins de sigilo, confidencialidade e proteção. E dentro dessa sinergia entre gestão da informação e segurança da informação, a gente teve a oportunidade de começar a se envolver em outros processos de negócio, para além da gestão documental e ir para a segurança da informação. E nesse contexto de segurança da informação, surge em 2018 a LGPD. E logo após a sua aprovação, a gente buscou entender melhor, né? Procurou identificar quais eram os impactos dessa legislação no nosso dia a dia, quais eram os impactos da legislação na empresa e, mais especificamente, nos nossos processos de negócio, que a gente já percebia de antemão uma conexão bastante forte entre gestão da privacidade e segurança da informação. Então, a gente, a partir daí, se debruçou sobre o assunto, estudamos, fizemos relatórios,
propusemos um projeto e passamos a nos dedicar fortemente ao tema até o ponto de ser indicado para cumprir esse papel de encarregado pela proteção de dados pessoais, internacionalmente conhecido como DPO, né, o Data Protection Officer. Bom, cara. Então, né, pelo que você falou, sua formação inicial contribuiu para você se tornar um DPO, né? Tem mais alguma coisa que você destacaria nessa formação? Sim. Além da formação de arquivologia, eu também fiz uma segunda graduação em gestão pública. E eu fiz um MBA em gestão de riscos e compliance. Gestão de riscos é uma coisa muito importante dentro da LGPD, porque a LGPD traz para as empresas, para as organizações, 2 tipos de risco que a gente precisa monitorar. Um risco que é para a organização, que é o risco regulatório, de você estar cumprindo os requisitos, cumprindo os princípios da LGPD. E também tem o risco que nós geramos para o titular de dados. Ou seja, toda atividade que nós realizamos nas empresas, nas organizações, gera uma série de impactos. Impactos econômicos, impactos sociais, impactos ambientais e também impactos para a privacidade das pessoas. Então, toda atividade que nós realizamos, que envolve tratamento de dados pessoais, gera potencialmente um risco para o titular. E uma das funções de toda essa disciplina de proteção de dados e privacidade é justamente buscar ajustar os nossos processos para que a gente continue realizando essas atividades, gerando um risco menor para o titular de dados, ou seja, a gente gerencia o risco de terceiros, para terceiros. Então, a disciplina de gestão de riscos me ajudou também nessa compreensão, na orientação da nossa organização para tratar o tema da LGPD. E a gestão da informação, a partir da arquivologia, também nos permitiu identificar o ambiente no qual os dados pessoais existem dentro da empresa. Então, o fato da gente de eu ter um background em arquivologia, me deixou uma clareza muito grande de que os dados estão em documentos, informações que estão atrelados a atividades e processos. Então, quando a gente pensa nessa cadeia, né, de cima para baixo, né, processos, atividades, documentos, informações, a gente passa a entender onde os dados estão inseridos. E isso dá uma série de pistas e dicas na hora que a gente vai gerenciar esses dados. Como, por exemplo, qual é a finalidade do tratamento? Porque se eu conheço a atividade, se eu conheço as informações que são geradas, eu já tenho um direcionamento de qual é a finalidade. Eu já posso pensar ali quais os requisitos legais para esse tratamento, a questão da conservação desses dados futuramente, enfim, uma série de informações, uma série de contexto que a gente dá ao dado, que é fundamental para a gente gerenciar essa privacidade. É interessante até você falar isso, né? Porque na Petrobras, né? Eu também sou oriundo de lá, né? Também a gente teve essa questão também, né? Começa o comitê de implantação, né? Da adequação LGPD dentro da companhia, né? Uma empresa gigante também, como a Eletrobras, e aí descobriram que lá na área de documentação, mas agora, né, aquela grande novidade que eu falo aí com o pessoal, agora os dados precisam de temporalidade, né? Quando é que você elimina os dados? Eu falei, gente, agora quem trabalha com informação já sabe que isso é o óbvio, né? Para se fazer uma gestão documental decente, você precisa de prazo, né, determinado, até quando, né? Vamos fazer uma avaliação de quanto tempo os documentos vão durar naquela empresa. E a gente estava num processo, né, criando a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, justamente, criando isso e tentando implantar a tabela de temporalidade documental. Então, o pessoal se encantou com isso, né, essa descoberta, né, olha, existe alguém ali que faz uma temporalidade, uma tabela de temporalidade documental, já com os prazos para os documentos da companhia, né, porque isso já era meio caminho, né, nesse trabalho aí de adequação LGPD. Sem dúvida, é uma grande oportunidade para a área de gestão documental em termos de visibilidade. Enquanto você não tem uma tabela de temporalidade, não tem uma preocupação com esses prazos, ou então tem uma visão muito direcionada ao formato, ao tipo do documento, e não à natureza daquela atividade, né? Na dúvida, você vai guardando a documentação, vai guardando a informação, isso gera um custo residual, talvez não seja tão relevante, você vai mantendo. A partir do momento que a LGPD empodera o titular de dados para a decisão sobre quem pode controlar seus dados ou não, e dá o direito ao titular de falar, olha, eu quero que você elimine meus dados, se você não tem como contrapartida um prazo legal definido, você fica numa sinuca de bico, porque você tem que atender ao direito do titular de eliminar o dado, e, consequentemente, você pode ficar descoberto de informação
para se defender em algum tipo de situação, ou para prestar contas para alguém. E se você não tiver clareza sobre por quanto tempo você precisa manter para se defender em processos, para prestar contas a algum órgão de fiscalização, você acaba não atendendo a esse direito do titular. Então, ter um critério objetivo para o prazo de manutenção, para o tempo de conservação, como está escrito lá no artigo 16 da LGPD, é fundamental e é uma oportunidade para as áreas de gestão documental mostrarem onde também agregam valor. Interessante, interessante. Daniel, você já falou aqui para a gente, né, da formação da arquivologia, da gestão documental, já falou aí da gestão de risco, quanto foi interessante, mas diz aqui para a gente que outros skills você acha que é importante para fazer um bom DPO, né? Conta aí para a gente. Vamos lá. O DPO ele tem 3 tarefas fundamentais que estão previstas na legislação, né? Atender os direitos do titular, ser a ponte, né, ser o canal de comunicação com a ANPD e orientar as áreas de negócio sobre as boas práticas, as melhores práticas de tratamento de dados. Então, a partir daí a gente pode derivar alguns skills aqui que seriam importantes. A primeira função, que é de atender, recepcionar as demandas e dada evolutiva sobre os direitos, sobre as demandas do titular, fazem do DPO, dão ao DPO a necessidade de ter um perfil muito parecido com o de um ouvidor, por exemplo. Então, ele tem que ter uma capacidade de comunicação muito importante, ele tem que saber interpretar bem as demandas, ele tem que ser ponderado e conservador em algumas situações para não extrapolar a necessidade e balancear bem o interesse do titular e os interesses da empresa que ele representa. Então, ele precisa ter uma habilidade de comunicação muito importante. Em relação à questão do comunicação com a NPD, ele precisa ser um profissional muito orientado a evidências. Porque quando a NPD realizar uma fiscalização, exigir algum tipo de informação, ele tem que estar bem suportado com as suas evidências. Então, ele tem que ser um profissional organizado, ele tem que ser um profissional que se preocupa em registrar as melhorias que aplica, os ajustes no processo que aplica, os treinamentos que ele dá para as áreas, as orientações, em todas as medidas técnicas e administrativas que são realizadas na empresa, com o objetivo de gestão da privacidade, ele tem que ser organizado e reunir evidências sobre isso. E em relação às orientações para as áreas de negócio, e aí, mais uma vez, eu entendo que a experiência na arquivologia me ajudou, porque a área de arquivo das empresas, a área de gestão documental, sempre foi uma área prestadora de serviço. E, nesse sentido, a gente acaba conhecendo muitas características dos processos, das atividades das áreas de negócio. Isso é muito importante para o DPO também, porque, muitas das vezes, as respostas que a gente dá, as orientações e as dúvidas que chegam a gente, não é uma resposta sim ou não. Eu até estava brincando numa reunião que eu tive hoje com alguns colegas da Eletrobras, que a maioria das respostas depende. E depende mesmo, depende do contexto, da atividade, do risco ao qual aquela atividade expõe o titular, para você avaliar se é justificável uma medida de controle ou não. Às vezes o risco é tão baixo que não se justifica uma medida de controle. Então, o básico de atender aos princípios da LGPD podem ser suficientes. Então, essa característica de saber atender, prestar o serviço, foi também mais uma habilidade que é importante para o DPO, que eu pude trazer da minha experiência da área de gestão documental, que fundamentalmente é uma área de prestação de serviços. Muito legal isso, cara. E aí, falando da Eletrobras, como é que seu dia a dia na Eletrobras como DPO, né? Que atividade você faz lá? Eu acho que o pessoal que ainda não teve... fala muito, né? Encarregado de dados, essa coisa toda, mas de fato, como é que é a sua rotina? Como é que é, né? É importante começar explicando que a atividade de PO não é minha atividade exclusiva, né? Eu também tenho outras atribuições e responsabilidades na empresa. Então, a gente atua numa área que é ainda responsável por gestão documental também, por segurança da informação e também eu atuo nessa função de DPO. Mas pegando as atividades do DPO, a gente tem, por exemplo, uma das atividades que ocupa um percentual relevante do nosso tempo é a coordenação, no caso da Eletrobras, é uma empresa holding que tem várias subsidiárias.
Então, cada uma das nossas subsidiárias tem um DPO. E muitas atividades que nós fazemos em conjunto. Então, nós temos um subcomitê de privacidade, vinculado ao Comitê de Segurança da Informação das empresas, e a gente toca, a partir desse subcomitê, um programa de governança em privacidade, que foi a forma como a gente encontrou de estabilizar o processo de privacidade. Então, tem várias iniciativas ali rodando. Por exemplo, no momento, nós estamos elaborando um regulamento, já praticamente pronto, de Privacy by Design e Privacy by Default, que são os privacidade por concepção e privacidade por padrão, onde a gente estabelece algumas premissas e diretrizes para que novos projetos, novos sistemas, novas soluções da empresa tenham a contribuição do DPO e sigam algumas diretrizes, como proatividade, como segurança de ponta a ponta, como conformidade contínua, para que novas atividades não surjam alheias ao conceito da privacidade. Também estamos elaborando, nesse momento, um acordo de compartilhamento de dados entre as nossas empresas, para alguns dados que a gente trata em conjunto. Por exemplo, a gente tem alguns dados de gestão de pessoas, de RH, que estão num sistema único entre as empresas. Então, nessa situação, a gente não tem ali uma relação entre controlador e operador. Nós temos uma situação de controladoria compartilhada, né, controladoria conjunta. E é uma situação que a LGPD não trata. Então, a gente está buscando ali inspirações na GDPR e elaborando um acordo de compartilhamento. Então, esse comitê, que tem alguns desafios ainda de LGPD, toma um tempo bastante relevante nessas iniciativas, no detalhamento desses projetos, no monitoramento desses projetos, na prestação de contas do andamento desses projetos para a diretoria, etc. Uma outra atividade que toma bastante tempo nossa é o contínuo preenchimento dos registros de tratamento de dados. O que é isso? Né? O artigo, se não me engano, é o 41, agora não lembro se é 41 ou 37, enfim, determina que, acho que é o 37, que as empresas, né, que os controladores devem manter os registros de tratamento de dados. Também nos baseando na GDPR, a gente tem ali algumas inspirações de como deve ser esse registro, a gente definiu um modelo padrão para as nossas empresas. E a cada dia que passa, vai aumentando a maturidade da empresa, né, dos colaboradores, em relação ao LGPD. E muitas áreas que, no momento inicial do projeto de inventário de dados, não tinham percebido algumas atividades que efetivamente envolvem tratamento de dados, ao longo do tempo, ao longo dos treinamentos que a gente vai dando, das ações de sensibilização, eles vão percebendo, a minha atividade envolve tratamento de dados, eu preciso correr atrás disso. Procura o DPO, pede orientações sobre o preenchimento do registro, pede orientações sobre que tipo de ajuste tem que ser feito nos seus processos. Então, a gente tem um trabalho consultivo interno também bastante intenso. Né? A gente também tem o monitoramento das demandas de atendimento aos titulares, que não tem sido muito grandes, para ser bastante sincero. Mas, eventualmente, tem algumas demandas de titulares querendo confirmar se o dado dele está sendo tratado ou não. Né? Enfim, resumidamente, a gente tem muito trabalho na estabilização do processo de gestão de privacidade, com aprimoramento dos nossos normativos, monitoramento das iniciativas em andamento, prestação de contas das atividades e também uma boa parcela do tempo nessa atividade consultiva, esclarecendo dúvidas, orientando o preenchimento dos instrumentos definidos como obrigatórios pela empresa, orientando as áreas de negócio, como é muito comum também na arquivologia, né, na área de gestão documental. Poxa, muito legal isso daí, cara. Para quem está aí ouvindo a gente, né, não sabia desse dia a dia, já se prepara, né? Quem quer trabalhar como encarregado de dados, olha aí que o trabalho não é pouca coisa, não. Tá? Eu ia fazer a pergunta se havia muita demanda interna, né? Dúvidas, essa questão toda, né? Você acabou interna, que já respondeu bem. Externa nem tanto, né? Dos titulares, mas interna sim. As áreas de negócio, um exemplo muito comum, né? Uma área sofre uma auditoria. E esse é um detalhe importante que eu acho que vale a pena comentar. Nós temos buscado parceria com algumas áreas da empresa, né? E uma delas, muito importante, é a auditoria. Como a gente sabe que muitas das vezes a área de negócio não pode, num primeiro momento, não perceber que as atividades dela envolvem tratamento de dados, a gente tem contado com a colaboração da auditoria, que quando faz um trabalho em determinado processo de negócio, sempre procura saber, vem cá, esse seu processo aqui, você já tem um registro de tratamento de dados preenchido? Você já tem classificação da informação dessa área? Então, é um trabalho que a auditoria tem feito, e que a partir da auditoria
muitas áreas procuram a gente, porque nos relatórios de auditoria finais vêm as recomendações. E aí, em muitos casos, né, a gente tem conversado muito com a auditoria, explicado e feito parcerias, e eles têm apontado como recomendações procurar o DPO, procurar a área de segurança da informação para ajustarem seus processos de negócio. Então, isso também, os ajustes no processo de negócio, né, as orientações que a gente dá para as áreas em relação a esses ajustes também tomam bastante tempo do nosso esforço. Pô, legal isso daí. Deixa eu te fazer outra pergunta, né? Eu não sei quando começou, a gente percebe um movimento que as grandes empresas, né, foram as primeiras a tentar se adequar à LGPD. Eu, pelo menos, acredito, né, no meu dia a dia, falo muito isso com os clientes, o movimento vem das maiores para as menores, né? As maiores vão se adequando, até porque elas possivelmente têm um risco maior, né, em relação aos dados, né, dos titulares, então elas têm que tomar esse cuidado, e por serem maiores, né, com capacidade maior, já que as sanções, né, pela LGPD são a partir de 2% do faturamento da empresa, então uma empresa grande tem um faturamento enorme, ela já tem que estar preocupada com isso, né? Então, natural que elas sejam as primeiras a se adequar, e aí o mercado vai se adaptando, porque a legislação fala, né, de uma responsabilidade em cadeia, né? Então, se as maiores se adequam, né, depois vai cobrar isso dos seus fornecedores médios, que vão cobrar dos seus fornecedores menores, e acredito que esse seja o movimento do mercado. Você está envolvido desde o início da adequação LGPD por parte da Eletrobras ou chegou depois? Como é que é isso aí? Como é que foi na verdade, isso? a gente que puxou a discussão lá, logo após a aprovação da lei, em outubro de 2018, agosto de 2018, agora 14 de agosto. Memória, 14 de agosto, isso. A gente provocou dentro de uma reunião do Comitê de Segurança da Informação a necessidade de estudar e avaliar esses impactos. Então, foi uma provocação minha dentro do comitê, e a gente montou um grupo de trabalho para fazer essa avaliação inicial, né? E a partir daí a gente analisou os possíveis impactos, verificou a necessidade de um trabalho de adequação e propôs à diretoria a aprovação de um projeto que a gente listou lá no primeiro momento, 28 atividades que a gente deveria fazer para fazer esse nivelamento básico da empresa em relação a isso. E a partir daí, obviamente, durante o projeto, algumas ajustes a gente foi fazendo, é normal em projetos você ter alterações, mudanças, porque conforme o tempo foi passando, a gente também foi compreendendo melhor a legislação, o mercado foi compreendendo melhor, a gente foi aumentando a maturidade, o que era uma letra fria da lei, por exemplo, falava-se muito no início, dava-se um protagonismo muito grande ao consentimento, tem que ter consentimento para tudo, e a gente foi entendendo que não era bem assim, o consentimento, inclusive, é algo que a gente tem que ver com muita cautela, deve ser evitado, não pode ser banalizado, né? Porque existem outras bases legais que justificam o tratamento, e o consentimento tem uma série de regras atreladas a ele. Então, aos poucos, a gente foi evoluindo e naturalmente foram feitas mudanças no projeto, mas a gente acompanhou desde o início. Isso ajuda, obviamente, no trabalho atual, não é algo que teria que ser necessariamente assim, não quer dizer que uma outra pessoa não poderia estar nesse papel, nessa função, mas isso ajuda porque a gente evoluiu junto com a maturidade da compreensão da organização em relação ao LGPD. Tá, então, você ressalta que é importante, então, a figura do encarregado de dados ter participado desse início da adequação eu considero à legislação. Quando nós orientamos, inclusive, as nossas subsidiárias, na época da definição dos GPOs, nós recomendamos que fossem envolvidas pessoas que haviam participado dos projetos de implantação. Então, porque traz um background, traz uma compreensão melhor sobre o tema, e justamente dá a essa pessoa aquela condição consultiva, né? Na hora que você precisa responder e dar orientações internas, você acaba tendo uma maturidade maior nesse trabalho. E como já estava ali, projeto, né? Já viu. Exato. E como dentro do nosso projeto, uma das ações foi a capacitação de 2 pessoas por empresa, justamente para ele assumir o papel do DPO, naturalmente as pessoas que estavam envolvidas no projeto acabaram sendo as indicadas para compor isso. Então, foi feito um treinamento mais genérico para as áreas de negócio, workshops, e palestras e cursos EAD, mas foi feito um treinamento contratado pela nossa universidade corporativa, um treinamento mais denso para a formação de DPO, tanto na Hold quanto nas nossas subsidiárias.
Então já viram aí, né, turma que está nos ouvindo aí, a importância, né, do encarregado de dados está desde o início da adequação, porque facilita até o dia a dia do trabalho e das respostas que são feitas aí. Tá? Tem uma pergunta da Rita aqui que eu vou fazer para ti, né? Você acredita, Daniel, que a LGPD pode dar uma grandeza à área de gestão documental? Quer dizer, uma valorização como eu falei, disso? Né, eu vejo uma grande oportunidade, porque a nossa compreensão sobre o habitat dos dados, vamos chamar assim, vou usar essa expressão, né, o ambiente que os dados são gerenciados, o ambiente que os dados existem, nos possibilita ter conhecimento de causa para falar sobre isso. Nós já compreendemos a natureza da produção ou da acumulação desses dados. Os dados, quando ganham contexto, eles são informações, estão em documentos, né? E o nosso background de gestão documental, gestão da informação, nos permite ter uma compreensão melhor disso. A gente não está partindo da premissa que o dado está isolado num sistema e a gente não consegue olhar para isso sem imaginar o motivo pelo qual aquela informação foi gerada, aquele dado foi acumulado, ou aquele dado foi produzido. Isso nos permite, com mais facilidade, no meu entender, discutir um ponto fundamental da LGPD, que é a finalidade de tratamento. Por que eu tenho aquele dado? Isso nos permite analisar um outro princípio fundamental, um outro princípio do artigo 6 da LGPD, que é o da necessidade. Quais são os dados que eu preciso coletar e tratar? Eu tenho um determinado banco de dados, um determinado formulário, uma série de dados ali que, de repente, eu não preciso. Somente analisando o contexto de produção desses dados e a finalidade para a qual eu vou utilizar, eu consigo separar o que realmente é fundamental ou não. E aí me permite aplicar o princípio da necessidade e realizar uma coleta mínima, por exemplo. Então, tem vários elementos da arquivologia que já está no nosso sangue, e isso permite a gente atuar. Fora aquelas questões que eu comentei, por exemplo, da temporalidade, que é algo que traz para a gente um protagonismo que talvez a gente não tivesse antes. A gente caiu no nosso colo uma oportunidade de agregar valor a um processo para o qual as organizações estão olhando. Né? As diretorias das empresas, os conselhos, a alta gestão está preocupado com a LGPD, porque eles recebem propaganda de empresas, recebem notícias de jornal o tempo todo. Olha, LGPD, isso ano retrasado, né? Vai entrar em vigor, agora vai começar a aplicação das multas, aí vai um especialista falar na Globo News, tem uma notícia numa revista especializada, sai no jornal um incidente que aconteceu, então a alta administração fica preocupada com isso. Então é uma oportunidade, a gente já tem a audiência deles, é a oportunidade da gente chegar trazendo as soluções. Eu me permite só discordar de um pedacinho da sua fala, né? Quando você fala assim, no nosso colo uma oportunidade. Na verdade, né, a gestão documental faz parte da gestão das empresas, né? Eu acho que a gente tem uma cultura brasileira de não fazer isso, a gente não valoriza a biblioteca, não valoriza a gestão, e aí tem esse caos todo, né? Tem uma citação que eu gosto muito, que foi da minha dissertação de mestrado, que é do Júlio Verne, né? A Viagem à Lua, né? Que o início do livro é um bate-papo num bar, né, entre seres, e um europeu está elogiando o americano, que a frase é mais ou menos isso, né? Os americanos são muito criativos e inteligentes. Tem uma ideia, ele conta logo para outro e já institui uma sociedade. Traz um terceiro e ele vira o secretário e contador da empresa. Um quarto, ele fica como arquivista e a empresa está formada. Aí eu falei, cara, olha a visão disso, né, Júlio Verne, né, gente, é lá de 1800 e tal, né, essa visão de que, cara, eu preciso ter a documentação de qualquer organização, de qualquer empresa, né? Organização organizada, né? Precisa estar organizada e dar essa importância. Então, na verdade, a gente já tem isso, já é necessário, e aí o que trouxe em voga é que com a lei de acesso à informação, cara, como é que eu vou dar acesso à informação se a minha informação não está organizada? Então já tinha um profissional aqui dentro da empresa, que agora eu preciso olhar para ele, que ele já estava aqui fazendo isso, né? Só que sem apoio nenhum, e agora eu preciso dar suporte a esse cara, porque agora é uma obrigação legal, né, dar acesso às informações públicas. Por outro lado, já chega a LGPD e vem dizer assim, cara, você precisa proteger os dados pessoais. Mas onde estão os dados pessoais? Bom, pega aquele profissional de novo, né, que está zerando aí. Então,
E eu acho que é isso que acontece. Então, já tinha um trabalho, né? Só que agora tem um trabalho que a autoadministração, né, resolveu olhar e aí descobriu, já tem um profissional aqui que faz isso, pô, já ajuda. Então, na verdade, pega esse profissional e traz ele para cá, porque agora não é um detalhe, né? Tá no Claro. certo. Mas eu não vejo discordância, não. É nesse sentido que eu estou falando mesmo. Assim, quando eu falo de oportunidade, é oportunidade em relação à visibilidade. Então, assim, o trabalho já vem sendo feito, os profissionais atuam, mas nem sempre eles têm aquela visibilidade e audiência e atenção da alta gestão. E nesses momentos, para as empresas públicas, a Live funcionou muito dessa forma, porque a Live valorizava a gestão também, os programas de gestão documental, e precisavam dar publicidade a informações, precisavam classificar informações, então foi uma oportunidade de visibilidade. Os gestores das empresas públicas estavam assim, caramba, eu preciso atender essa legislação. Como é que eu resolvo isso? Tem um cara ali, tem um profissional de gestão documental que pode me ajudar. E agora, novamente, com o LGPD. Então, são oportunidades de audiência. O cara está ali mais aberto a escutar o que eu tenho a dizer. E é a oportunidade de você se colocar e aproveitar essas oportunidades. É nesse sentido. Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que é o terror de quem está se adequando à LGPD, né? Pelo que eu vejo, o pessoal não sabe como é que é. Você participou do mapeamento de dados pessoais no início da Eletrobras? Quer dizer, esse trabalho terminou, ainda está em andamento? Porque para uma empresa do tamanho da Eletrobras... Nós fizemos isso em 2 momentos, tá? No primeiro momento, a gente fez um inventário mais superficial, e aí tem duas formas que eu vejo de você conduzir esse trabalho. Ou você, se você tiver braço, se você tiver condições, você vai em cada uma das áreas e faz uma entrevista e faz junto com o responsável lá pelo setor, ou você faz como nós fizemos. Nós não tínhamos braços disponíveis para ir em todas as áreas. Nós realizamos workshops com 2 pessoas indicadas por cada uma das áreas, onde a gente apresentava o que era LGPD, explicava o motivo da legislação, explicava conceitos básicos, o que é um agente de tratamento, o que é um titular de dados, né? Explicava os conceitos básicos, como funcionava o processo, e explicava como deveria ser preenchida uma determinada planilha que nós havíamos elaborado, justamente para dar conta desse inventário. A planilha era um pouco superficial, mas já trazia na sua raiz uma orientação a processos e atividades. Então, o que nós fazíamos? Qual é a sua área? Minha área é X. Você tem aqui 3 atribuições. Para dar conta dessas atribuições, você tem alguns processos e algumas atividades. Quais são os seus processos? Eu tenho o processo A, B e C. Esse processo aqui, você tem que atividades? Eu tenho atividade 1, 2 e 3. Bom, nessa atividade, você produz e acumula alguns documentos e informações. Nesses documentos e informações, tem dados pessoais? Não, não tem. Então, para fins desse inventário, esquece. Essa atividade 2 tem dados pessoais nesses documentos e informações? Tem. Beleza, então vamos preencher alguns dados preliminares sobre esses dados pessoais. Por que você acumula esses dados pessoais? Qual é a finalidade desse tratamento? Onde ele está armazenado? Qual é o volume desses dados? Qual é a base legal para o tratamento desses dados? É consentimento? É obrigação legal e regulatória? Então, assim, algumas questões iniciais a gente fez nesse inventário. Então, nós demos treinamentos para mais de 100 pessoas, eu mesmo dei o treinamento para essas pessoas, onde a gente dava um curso básico de LGPD agregado a orientações de preenchimento da planilha, e nós deixávamos essa planilha para ser preenchida e devolvida para a gente, nos colocando, obviamente, à disposição para tirar as dúvidas que surgiriam durante o preenchimento. Depois desse inventário preenchido, e depois que nós já tínhamos definido o modelo de registro de tratamento de dados, que é em inglês chamado lá do ROPA, né, que vem da GDPR, nós pegamos esse ROPA, né, esse RTD, que a gente chama aqui, com os dados do inventário, nós fizemos o pré-preenchimento com aquelas informações que a gente já tinha e devolvia para a área para ela complementar esse RTD. E nesse complemento tinha uma narrativa do processo, tem uma análise de riscos para o titular, tem algumas informações complementares que a gente não tinha condições no primeiro momento de levantar, que nós passamos a complementar. Hoje em dia, quando a gente identifica uma atividade nova, ou alguma área identifica algum processo ou atividade que ele já realiza e que ele não tinha identificado a presença de dados pessoais, a gente já vai direto para o RTD. Eu não preciso mais fazer essas 2 etapas. Eu já tenho um modelo de RTD definido, então a gente já explica, o RTD faz uma reunião, explica, mostra como é que ele tem que preencher, dá as diretrizes, né? E fica ali à disposição para apoiá-lo nesse preenchimento. Então, nós participamos desse mapeamento, num primeiro momento do projeto, em 2 etapas,
inventário mais simplificado, para a gente ter uma noção de quantos eram os processos, quantas eram as atividades, o que eu deveria priorizar, o que eu deveria tratar primeiro. Então, esse inventário já me possibilitava ali, olha, tem um processo aqui, caramba, que está muito aberto, está muito inadequado, né? Vamos priorizar isso. Então, o inventário sumarizado permitiu esse tipo de análise. E, no segundo momento, aprofundando isso nos registros de tratamento de dados e, dependendo do risco gerado, um complemento com um relatório de impacto de proteção de dados. Interessante essa linha, né? Fica a dica aí de fazer um mais genérico, depois mais específico, né? Estou entendendo onde se viu que tinha mais um risco aprofundado, maior, né? vamos detalhar, né? Exato. Bacana, cara, bacana isso daí. Quais os maiores... Eu não sei se você pode falar disso, né? Porque isso envolve a gestão de negócio e tal, mas, de uma forma geral, quais os riscos são mais comuns de serem encontrados quando a gente está falando de tratamento com dados, né? Pela tua experiência. Para fins de empresa, né? Para fins de organização, como eu falei, a gente tem que ter duas visões de risco quando a gente fala de LGPD. Tem o risco para a empresa e risco para o titular, né? O risco para a empresa, para o controlador, é o risco reputacional, porque uma das sanções é a publicização da infração, né, e você pode se expor e ter um impacto reputacional caso receba uma sanção, ou seja divulgado que um tratamento está sendo feito de forma regular, ou ocorra um incidente de vazamento de dados, um impacto forte para o seu público de titulares, né? Então, tem ali o risco reputacional e tem o risco financeiro, né? Porque uma das sanções também é a multa, como você mesmo colocou agora há pouco, de 2% do faturamento anual, limitado ao teto de 50 milhões. Então, essa é a análise de risco para a empresa, e nós temos uma metodologia na Eletrobras de gestão de riscos. O risco de privacidade consta dentro da matriz de riscos da Eletrobras, e nós temos ali algumas medidas, como as iniciativas que a gente toca pelo programa de governança e privacidade, que são justamente medidas para reduzir a exposição a esse risco. E tem o risco que é gerado ao titular de dados em razão dos tratamentos. E isso varia muito de acordo com a atividade, né, o risco do negócio. Mas eu vou dizer, assim, resumidamente, os riscos que mais aparecem, riscos de perda, acesso indevido de dados, por alguma percepção que a gente tem, um sistema tal, talvez o controle de segurança não esteja tão rígido. E aí a gente recomenda, olha, tem que adotar uma ferramenta a mais aqui, tem que estabelecer uma ferramenta de controle de acesso para esse sistema, para evitar que alguém indevidamente acesse, né? Ou o risco de manutenção por período excessivo de tempo de determinados dados. E aí você entra para a tabela de temporalidade para dizer, olha, a partir de determinado ponto você tem que eliminar esses dados. Você não pode manter esses dados após o término da finalidade por mais do que X tempo. O risco de perda também. Então, olha, essa base de dados aqui, essa documentação, né, esses dados, tem backup, tem algum procedimento aqui de conservação deles. Então, olha, identificamos que não tem, eventualmente. Então, vamos correr atrás aqui de uma solução de TI, falar com a nossa área de TI para verificar o que eles podem oferecer para a gente passar a ter um backup desses dados, por exemplo. Então, os riscos, em geral, são mais esses. O outro risco também muito comum, tratamento excessivo de dados, né? Eu coleto ou mantenho dados que eu não consigo identificar o objetivo dessa manutenção. Mas foi um procedimento herdado de uma outra época, sempre foi assim, eu sempre usei esses dados, sempre coletei, e eu continuo assim. Mas para que você usa esse dado específico? Eu uso. Então a gente vai lá e orienta para adequação do processo, para deixar de recolher aqueles dados, eventualmente eliminar os dados que estejam num acervo legado. Então são os principais riscos, né? A gente mede sempre, faz uma avaliação de probabilidade de materialização daquele risco e de impacto daquele risco para o titular, no caso do risco se materializar, né? No caso do risco virar um evento. E aí a gente faz uma avaliação subjetiva, né, qualitativa, plota isso num chamado risco, mapa de calor, que é o heatmap, e a gente vê ali, olha, a probabilidade num eixo e impacto no outro. E a partir dali a gente chega a um nível de exposição ao risco. Se o risco de exposição ao risco for médio, alto ou muito alto, a gente vai priorizar ações de ajuste no processo. Se for muito alto, a gente vai elaborar um relatório de impacto, onde eu vou estabelecer medidas de redução desse risco para um risco a níveis aceitáveis, né? Então, a gente lida com gestão de risco titular dessa forma. Bacana. Para quem está nos ouvindo, né, fiquem bem atentos aí, porque
que são disciplinas, né, e a gente fala aqui muito de multidisciplinaridade do LGPD. O Daniel, por exemplo, já trouxe aí disciplinas específicas, que é a segurança da informação, né, e a cybersecurity, né, já se tornou um outro assunto dentro da própria segurança da informação, e agora ele está falando de gestão de riscos. Isso também é uma disciplina inteira, não é, né, assim, vou lá fazer gestão de risco, cara, tem metodologia, tem tudo isso que ele falou, né, probabilidade do risco acontecer, o impacto exatamente, a 31 mil, né? Não, 31 mil é de sistema. 31 mil, não, 31 mil, 300 que é de sistema. A 31 mil é uma ISO, né, uma norma internacional, só sobre a matéria. Então, assim, para vocês virem, né, a complexidade que é uma adequação efetiva, né, à Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é uma norma principiológica e vai falando de boas práticas. E as boas práticas estão aí, né? Segurança da informação, cybersecurity, gestão de risco, né, gestão da qualidade dos processos e assim a gente vai. Daniel, a gente chegou aí no nosso finalzinho aí de live, né, no tempo que nos foi disponível, senão daqui a pouco o nosso Lombardi corta a gente, tira a gente do ar, né, não sabe aí, né, não tem, mas a gente tem aqui também, né, nos bastidores aqui, o Lombardi que fica aqui tomando conta do nosso tempo. Olha, tem que acabar, bota aqui as perguntas do público, né, que vocês não sabem quem é, mas é o Vilmar e a Miriana, que estão aqui só nos bastidores, né. Mas deixa eu fazer uma pergunta última para você, que é o seguinte, né, que certificações, treinamentos, né, além dos que você já falou, né, mas que você fez para exercer a sua função de DPO, né, que você acha que é necessário, né, eu acho que tem um monte aí do seu background, né, que contribuiu para isso, mas o que você precisou para fazer? Pô, isso aqui eu tive que fazer mesmo. E o que você tem de dica aí para a turma que queira exercer essa função de encarregado de dados, né? Que observações, dicas você daria para se ser um bom DPO, assim como a gente já verificou que você é, né? Obrigado. Eu espero estar sendo, né? É o meu objetivo. Não tenho dúvidas. O que acontece? No início, né, a função do DPO, o atendimento ao LGPD, você pega, quando surgiu o LGPD, você tinha uma legislação, você tinha uma lei ali, né? Então você olha a legislação, você começa a interpretar algumas coisas, mas a experiência você ainda não tem. Então você faz uma interpretação, às vezes, fria daquilo, e com o tempo você vai entendendo que você tem que começar a fazer uma interpretação, como qualquer interpretação de legislação, você sabe muito bem disso, não é isolada, você tem que contextualizar no ambiente legal, que tem ali Marco Civil da Internet, Direito do Consumidor, tem uma série de outras referências legais que você tem que considerar. E na interpretação dos artigos, né, da legislação, você também tem que começar a tentar entender qual foi o espírito, a intenção do legislador ao colocar aquilo. Porque muitas das vezes a letra fria não diz muito sobre aquilo. Então, no início, era tudo muito difícil, era tudo muito cru. E me ajudou muito a fazer alguns cursos, principalmente no início, aqui no Brasil, os principais cursos surgiram a partir de grandes escritórios de advocacia. Então, você tinha um escritório lá, o Opsi Bloom, que tinha cursos ótimos, o escritório da Patrícia Peck tinha cursos ótimos. Inicialmente, eram as referências. Então, isso me ajudou a me contextualizar e dar um pouco mais de segurança. A partir daí, você começa a sentir a necessidade de buscar mais elementos para te dar mais segurança e você ser percebido como alguém confiável também. São as chancelas das certificações. Não é que a certificação necessariamente vai ser o melhor curso que você vai fazer, ou a melhor preparação, mas ela te dá uns guias importantes e ela te dá a chancela de que você é um profissional habilitado para aquele tema. Então, por exemplo, a Exim, que é um instituto muito focado na área de TI, um instituto holandês muito focado na área de TI, tem várias certificações na área de TI, seja para a trilha de privacidade que eles têm, seja para a trilha de transformação digital, gestão de base de dados, tem trilhas relacionadas à inteligência artificial, tem várias formações ali, várias certificações. Eles têm uma específica sobre privacidade, que é composta de um curso, de uma certificação básica, são 4 certificações. Uma certificação básica sobre segurança da informação, que é a ISFS,
uma certificação básica sobre LGPD, PDP, agora PDPF, se não me engano, Foundation. Tem uma básica sobre GDPR e tem uma de GDPR mais aprofundada, que é a Practitioner, né? Que depende de um treinamento presencial, inclusive, como se fosse um atestado que você tem experiência naquela área. Quando você consegue essas 4 certificações, você recebe lá o distintivo, né, o badge de DPO. Mas existem outras certificações. Por exemplo, o Instituto Totum tem uma certificação bastante simplificada e inicial, que eu recomendo, porque é algo que não exige conhecimento do GDPR, por exemplo, é focada na LGPD. O Instituto Totum tem uma certificação, é uma prova, eles disponibilizam um conteúdo para estudo, você estuda aquilo, faz uma prova de certificação, atingindo um percentual mínimo, você é certificado pelo Instituto como alguém reconhecido pelo Instituto que entende, compreende aquela disciplina, né, e é apto para ser DPO. Tem cursos também, por exemplo, da LEC, que é um Instituto de Compliance, eles, em parceria com a FGV, eles dão um curso e emitem uma certificação pela FGV, que é uma certificação de Programa de Compliance em Proteção de Dados. Então, é uma visão, uma perspectiva um pouco diferente, mas também muito bacana, porque eles chancelam dizendo que você é um profissional habilitado a implementar um programa de compliance em proteção de dados. Então, tem algumas certificações aí interessantes. Tem também o IAPP, que eu ainda não tirei. O IAPP é um Instituto Internacional de Profissionais de Privacidade, que é um pouco mais complexo, mas também é um treinamento muito interessante. E eles, pelo IAPP, agora tem mais ou menos um ano, um pouco menos de um ano, tem o CPO-BR, que é um programa do IPP só para o Brasil, só para a LGPD. Enfim, tem vários treinamentos, tem várias empresas que dão cursos, treinamentos. O próprio Instituto Adriana Carla tem, seus treinamentos são muito interessantes, tem alguns workshops, já dei workshops, inclusive, pelo Instituto, que dão um olhar um pouco mais prático sobre o dia do DPO. Então, eu acho que você tem que se sentir seguro para dar respostas às angústias e dificuldades e desafios que a LGPD traz para as instituições. E fazer um curso de formação e tirar uma certificação ajuda bastante nesse processo. Então, beleza, já, assim, como o Daniel já falou, né, estão aí as inscrições para o curso de formação avançada em LGPD. O curso agora é 100% digital, tá? Para quem tiver interesse, o link está sendo posto aí, né, na tela para vocês se inscreverem. Dia 9 de março, a gente está lançando o nosso livro, tá? E também a gente vai dar um pulo aí, e pulando, né, no dia 9 de março é o lançamento do livro. Quarta-feira que vem, acho que vocês vão estar pulando carnaval ainda, mas no dia 9 a gente vai estar aqui com o Ricardo Galvão, tá? Advogado, e ele vai falar sobre proteção de dados pessoais, direito fundamental. Tá? Aí a gente vai dar uma pegada, em vez de estar falando da praticidade de um DPO, a gente já vai lá no princípio, né? E que agora já é uma cláusula pétrea, né? Que foi promulgada este ano, né? Foi a primeira promulgação da abertura do ano legislativo, né, no Congresso, só para vocês verem a importância desse tema. Então, vocês que estão aqui vão acompanhando isso com a gente. A gente volta dia 9 de março com Ricardo falando sobre esse princípio, é autor do livro, né, capítulo. Hoje foi com o Daniel Beltrán, que é o nosso prefaciador, e vocês viram aí a praticidade de um DPO, e a gente aguarda vocês. Se inscrevam aí, sigam a gente nos canais, no Instituto Adriana Carla. Quem ainda não tem formação avançada em LGPD, aproveita e se inscreve no curso também, que vocês vão ver que é maravilhoso. Só para terem uma ideia, os alunos desse curso produziram um livro, né? E tem aí conta, né? Teve uma oficina aí com o Daniel Beltrán, né? Onde esse aqui só foi um bate-papo rápido, mas que foi bem destrinchado aí. Então, vocês aproveitem isso daí. Aproveito para agradecer a presença de todos vocês aí, né? Muito bem-vindos, obrigado pela participação, por perguntas, né? Pela tietagem, que tem um monte de gente aí que é super fã do Daniel, entendeu? Eu também sou fã, por isso que a gente chama ele aqui toda vez que tem oportunidade, porque o cara é fera mesmo. Então, pessoal, eu vou encerrando por aqui.
muito obrigado pela presença de vocês, obrigado, Daniel, mais uma vez. Obrigado, Tá? Zé Tó, obrigado ao Instituto Adriana Carla, queria agradecer o pessoal que participou, interagiu, queria agradecer muito a Rita Sampaio, ela sempre é uma promotora aí de encontros e diálogos, sempre incentivadora, é fantástica. E obrigado a todo mundo que assistiu aí, meus amigos, meus colegas que me acompanharam também. É muito bom compartilhar conhecimento com todo mundo. Obrigado. Obrigado. E para quem não sabe, novidade, né? O Daniel vai coordenar, né? Eu acho que eu vou ajudá-lo aí, né? Um evento paralelo no Congresso Nacional de Arquivologia, que esse ano acontece em Florianópolis. Então, lá de frente para aquele mar maravilhoso, né? A gente vai estar lá também criando esse evento paralelo exclusivo, né? Para os arquivistas, né? Porque é dentro do congresso da área. Então, tem muita coisa lá bacana para a gente discutir. E a Rita vai estar lá com a gente também. Tá? A Rita, o Bruno, Natasson, e a gente vai, eu acho que vai ser show de bola essa discussão exclusiva para quem é da área de documentação, tá bom? Obrigado, pessoal, boa noite, e a gente se vê no próximo encontro. Um abraço, sejam felizes.